No coração pulsante de São Paulo, o destino resolveu brincar. De um lado, Arthur Vilar, um magnata da tecnologia, cujos dias eram regidos por números frios e uma vida tão luxuosa quanto solitária. De outro, Carolina, uma vendedora de flores, cuja alma simples e olhar profundo escondiam segredos e uma força indomável. Um encontro fortuito, gerado por um imprevisto banal, os lançou um contra o outro. Uma centelha acesa onde menos se esperava, desafiando a lógica, o status e as feridas do passado. Prepare-se para uma jornada onde a resiliência encontra a redenção e um amor improvável floresce em meio a preconceitos e provações, provando que os maiores tesouros da vida nem sempre vêm embalados em ouro. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. O sol da manhã paulistana mal ousava romper a névoa que pairava sobre a cidade. E Arthur Vilar, 35 anos, já estava em seu ritmo implacável. Àquela hora, a vida dele era uma dança fria de algoritmos e balanços financeiros, um universo de bits e bytes que ele dominava com maestria. À frente da VilarTech, um império tecnológico com ramificações globais, Arthur era a personificação da eficiência e da distância emocional. Sua cobertura no coração dos jardins, um templo de vidro e aço com vistas panorâmicas que abraçavam o skyline de São Paulo até onde a vista alcançava, era seu refúgio, mas também sua prisão dourada. Ele se blindava do mundo, um cavaleiro moderno em sua fortaleza de concreto, com a sombra de um passado doloroso sempre à espreita, empurrando-o para a expansão incessante dos negócios como um mantra de esquecimento. Aquele dia, no entanto, o destino, com seu senso de humor peculiar, decidiu reescrever o roteiro. Enquanto seu Porsche Panamera S Hybrid, um modelo que personificava a engenharia alemã em sua perfeição, trafegava pela Alameda Lorena, um ruído inesperado rompeu o silêncio do luxuoso interior. Um problema no motor, algo impensável para um veículo tão impecável, forçou Arthur a uma parada brusca. E como se orquestrado pelo próprio cosmos, o carro pifou bem em frente a um oásis de cor e vida, a floricultura florescer da alma. Era um contraste gritante com o cinza urbano e a asepsia do mundo de Arthur. Dali emergiu Carolina, 24 anos, com uma espontaneidade que parecia um raio de sol irrompendo na neblina. Seus olhos de um castanho profundo irradiavam uma intensidade que Arthur, em sua lógica binária, não conseguia processar. Ela não era apenas uma vendedora de flores. Era uma artista da botânica, uma alquimista de emoções que infundia poesia em cada buquê, em cada arranjo meticulosamente elaborado, transformando pétalas e caules em narrativas visuais. O choque entre os dois era quase palpável. Ele, com a impaciência de quem tinha reuniões milionárias agendadas para dali a minutos, ela, com uma calma que era um bálsamo, um ritmo que parecia ignorar a pressa do mundo exterior. Carolina, alheia à identidade do homem engravatado em seu carro de luxo, aproximou-se com um sorriso que desarmou as defesas de Arthur. Ofereceu-lhe um café simples, mas quente, e um gesto genuíno de ajuda que, pela primeira vez em anos, perfurou a couraça de indiferença que ele havia construído. Naquele instante, no brilho dos olhos dela, Arthur sentiu uma pontada de algo que há muito não reconhecia. Uma emoção, um sussurro de interesse, um chamado silencioso para um segredo que ele ainda não conseguia decifrar, mas que o atraía irresistivelmente para fora de seu mundo previsível. O encontro inesperado com Carolina plantou uma semente de curiosidade na mente meticulosa de Arthur. Acostumado a lidar com variáveis controláveis e resultados previsíveis, a espontaneidade e a autenticidade dela eram uma anomalia fascinante. Ele não podia simplesmente ignorá-la. Assim, as visitas de negócios, a florescer da alma, começaram. Primeiramente, com a desculpa de precisar de arranjos florais para a recepção da VilarTech, depois, para um evento beneficente inventado, pretextos elaborados para o milionário que jamais se importara com a estética floral.
Cada visita era um passo cauteloso para fora de sua zona de conforto. Ele se pegava observando-a, absorto na dedicação quase ritualística com que Carolina manejava as flores, conversando com elas como se fossem velhas amigas, seus dedos ágeis transformando simples hastes em obras de arte efêmeras. A frieza que o definia, aquela couraça forjada por anos de trabalho árduo e desilusões, começava a ceder, milímetro por milímetro. Arthur percebia a melancolia sutil que habitava o olhar de Carolina, uma sombra que se escondia por trás da beleza vibrante de suas criações. Ele notava a forma como ela se entregava ao trabalho, como se cada pétala fosse um bálsamo para uma dor invisível. A floricultura não era apenas seu ganha-pão, era seu santuário, o único lugar onde ela podia verdadeiramente respirar e tentar reconstruir uma vida que havia sido despedaçada. Seu filho, Pedro, de apenas 5 anos, era a sua única e preciosa razão de existir, o farol que a guiava em meio às tempestades. Arthur via a devoção incondicional de Carolina por Pedro, um amor puro e desinteressado que o tocava de uma forma inesperada, reacendendo algo em sua própria alma que ele julgava extinto. Movido por uma necessidade crescente de entender a complexidade por trás daquele olhar, Arthur tentou, de maneira desajeitada e pouco sutil, para alguém tão calculista, sondar a vida dela. Mas Carolina era como uma flor que se fecha ao toque brusco, reservada, protetora de sua intimidade, erguendo barreiras delicadas, mas firmes. Ele não sabia, mas ela carregava as cicatrizes de um passado de abandono e humilhação, uma ferida aberta que a fazia desconfiar de qualquer gentileza inesperada. Em um mundo onde ele controlava cada variável, Arthur se sentia estranhamente à deriva, navegando por um mar de sentimentos novos e desconhecidos, impulsionado por uma força que ele não podia quantificar nem prever. O milionário que dominava os mercados globais agora se via vulnerável diante da simplicidade e do mistério de uma vendedora de flores, um paradoxo que o intrigava e o puxava para mais perto a cada dia. A rotina de comprar flores havia se estabelecido como um novo ritual na vida de Arthur, uma pausa bem-vinda na incessante voragem de sua agenda. Mas em um dia de sol forte, que prometia mais uma visita, ao chegar a florescer da alma, um vazio inesperado o atingiu. Carolina não estava lá. A atendente, com uma expressão de preocupação que ela mal conseguia disfarçar, informou que Pedro, o filho de Carolina, havia tido uma crise de asma severa e estava internado às pressas. O pequeno, diagnosticado com asma grave desde o nascimento, uma condição que exige tratamento contínuo e exames especializados, dependia de medicamentos caríssimos e acompanhamento constante, algo que a modesta renda da floricultura mal cobria, sacrificando quase todo o lucro para manter o mínimo necessário para o garoto. Aquela era a raiz da melancolia que Arthur vislumbrava nos olhos de Carolina, o segredo profundo que ela guardava com tanto zelo. A notícia atingiu Arthur com a força de um soco. A imagem da jovem mulher, que se mostrava tão forte e resiliente em seu dia a dia, mas que agora se revelava vulnerável e sobrecarregada, lutando sozinha contra uma batalha tão desigual, o tocou de uma forma avassaladora. Ele não pensou 2 vezes. A lógica fria que o guiava em seus negócios deu lugar a um impulso humanitário. Dirigiu-se imediatamente ao hospital, um dos mais renomados da cidade, para onde Pedro havia sido levado. Lá o que viu foi a dor nua e crua de uma mãe. Carolina, exausta, com olheiras profundas e o rosto marcado pela angústia, estava ao lado do leito de Pedro, sussurrando palavras de conforto, uma mãe que daria a própria vida para aliviar o sofrimento do filho. A cena perfurou o último vestígio da indiferença de Arthur. Naquele ambiente de vulnerabilidade, Arthur fez o que sua natureza mais profunda ditava naquele momento. Revelou sua verdadeira identidade. "Eu sou Arthur Villar da Villar Tech", disse ele, com uma voz mais suave do que qualquer um de seus funcionários já havia ouvido. Em seguida, fez uma oferta que, para a realidade de Carolina, parecia um delírio. Todo o suporte financeiro necessário para o tratamento de Pedro, sem pedir absolutamente nada em troca.
No início, Carolina, ferida por experiências passadas de desilusão e humilhação, e com um orgulho que a impedia de aceitar caridade, recusou veementemente. "Não quero favor, Senhor. Quero um milagre para meu filho", ela murmurou, seus olhos cheios de lágrimas. No entanto, Arthur insistiu. Ele não a via como uma figura frágil ou uma pobre coitada. Ele via uma mulher de força inquebrantável, de resiliência impressionante, uma mãe disposta a tudo por seu filho. E para ele, ajudar Pedro era de alguma forma trazer um milagre para a vida de Carolina. Apesar da recusa inicial movida pelo orgulho, a urgência e a gravidade da situação de Pedro se agravaram rapidamente. Diante do quadro clínico cada vez mais delicado, Carolina foi forçada, com o coração apertado, a aceitar a ajuda de Arthur. O tratamento intensivo do pequeno, que incluía medicamentos de última geração e sessões diárias de fisioterapia respiratória, começou imediatamente em um renomado hospital infantil de São Paulo, que Arthur havia providenciado. E, surpreendentemente para si mesmo, Arthur não era mais apenas o benfeitor distante. Ele se tornou um pilar de apoio constante, visitando Pedro e Carolina diariamente. Sua presença agora um alento naquele ambiente hospitalar que antes lhe seria estranho e desinteressante. A transformação de Arthur era notável. O empresário frio, que antes se preocupava apenas com números e fusões, cedeu lugar a um homem que demonstrava uma preocupação genuína e uma doçura velada. Ele passava horas lendo histórias para Pedro, cujas gargalhadas infantis começavam a preencher o quarto, ou simplesmente conversava com Carolina, compartilhando o silêncio e a esperança. Carolina, por sua vez, começou a enxergar além da fortuna e do título de milionário. Ela via um homem com um coração inesperadamente compassivo, de lealdade inquestionável e uma doçura que ele parecia esconder do mundo, uma faceta que só se revelava na vulnerabilidade daquele hospital. A proximidade forçada pela doença de Pedro os uniu de uma forma que desafiava todas as convenções sociais e expectativas. Longas conversas nos corredores esterilizados do hospital, trocas de olhares significativos, risadas compartilhadas sobre as travessuras recém-descobertas de Pedro e o alívio mútuo que vinha a cada melhora do menino. Em meio ao cheiro de antissépticos e ao som de monitores, sentimentos começaram a florescer. Um amor que parecia proibido pela imensa diferença de mundos que os separava. Para Carolina, ele era o patrão que agora cuidava de seu filho. Para ele, ela era a mulher que desvendara camadas de um coração há muito tempo selado. Eles se apaixonaram, em meio ao ambiente hospitalar, um amor puro e despretensioso que ignorava as convenções. Ambos descobriram uma conexão que desafiava todas as expectativas, uma ligação de alma que o destino, ironicamente, havia forjado na dor e na esperança. Com a saúde de Pedro, mostrando melhoras diárias, um verdadeiro milagre que Carolina tanto suplicara, o amor entre ela e Arthur se tornou inegável, uma força que superava as paredes do hospital. No entanto, o romance entre o magnata da tecnologia e a florista gerou um burburinho ensurdecedor nos círculos sociais de Arthur. A sociedade paulistana, elitista e preconceituosa, com seus jantares de gala e aparências impecáveis, não aceitou bem o que viam como um enlace descabido. Amigos de longa data, colegas de conselho e até mesmo sua mãe, uma figura influente e preocupada com a imagem do filho e do sobrenome Vilar, tentaram dissuadi-lo de todas as formas. Para eles, Carolina era apenas uma aproveitadora, a jovem pobre que havia fisgado o ricaço para ascender socialmente, um estereótipo cruel e injusto. Arthur, contudo, estava irredutível, uma muralha contra o preconceito. Pela primeira vez em sua vida, as convenções sociais, as expectativas de sua classe e a fofoca alheia não importavam. Ele havia encontrado uma redenção profunda em Carolina e no amor puro que sentia por Pedro. Eles eram a sua nova realidade, a cor que faltava em sua vida monocromática. Sua determinação era inabalável e ele estava pronto para enfrentar qualquer um que ousasse questionar seu amor. Para Carolina,
a situação era ainda mais difícil e dolorosa. As críticas veladas, os olhares de desaprovação e os julgamentos a faziam reviver o trauma de ter sido humilhada e desprezada no passado. As feridas de antigas rejeições pareciam se reabrir a cada comentário maldoso, a cada fofoca que chegava aos seus ouvidos. Ela não queria que Arthur sofresse por ela, que sua reputação fosse manchada, ou que ele tivesse que abrir mão de sua posição por conta de um amor que alguns consideravam menor. Houve momentos de coração partido, de dúvidas avassaladoras, de pensar em desistir de tudo para protegê-lo daquele escrutínio. Mas o amor que os unia, construído na fragilidade de um hospital e na esperança de uma vida, era mais forte do que qualquer preconceito ou trauma. Eles estavam dispostos a lutar por essa felicidade quase inacreditável, provando que o amor verdadeiro não escolhe status social. Apesar de todas as adversidades, Arthur e Carolina, como que em um roteiro traçado pelas estrelas, provaram que o amor verdadeiro não reconhece barreiras sociais ou preconceitos. Ele, o magnata acostumado a comandar impérios, enfrentou sua própria família e os círculos mais restritos de sua sociedade, redefinindo o que significava ser bem-sucedido. Para ele, o verdadeiro sucesso agora era a felicidade que encontrava nos olhos de Carolina e nas risadas de Pedro. Ela, por sua vez, encontrou uma força interior inabalável para ignorar os julgamentos e os murmúrios maliciosos, ressignificando suas dores passadas em resiliência. A recuperação total de Pedro foi o maior milagre, o símbolo tangível do poder daquele amor. O menino, antes frágil e dependente, agora corria e brincava, um testemunho vivo de que a fé e o cuidado podem, de fato, mover montanhas. Arthur, que antes vivia uma existência solitária e presa às engrenagens do seu mundo de negócios, descobriu o verdadeiro significado da plenitude ao lado de Carolina e Pedro. A opulência de sua vida antes parecia vazia. Agora, cada momento ao lado deles era um tesouro inestimável. Carolina, que se via apenas como uma mãe solteira e fragilizada, encontrou em Arthur não só um parceiro, mas um porto seguro e a família que sempre sonhou. Juntos, eles redefiniram o que era importante. Eles se casaram em uma cerimônia íntima e profundamente emocionante, longe dos holofotes da mídia sensacionalista, mas rodeados pelo calor e pelo amor de quem realmente importava, numa tarde ensolarada em um belo jardim. A florescer da alma, a floricultura de Carolina, prosperou de forma orgânica, tornando-se um símbolo vibrante de paixão e resiliência, visitada por clientes que buscavam não apenas flores, mas um pedaço daquela história. E Arthur, com a leveza e a sabedoria que Carolina lhe trouxe, aprendeu a valorizar as pequenas coisas da vida: o cheiro da terra molhada, a beleza de uma flor desabrochando, o abraço apertado de Pedro e o sorriso de Carolina. O destino havia, de fato, unido o milionário e a vendedora de flores de uma forma inacreditável, escrevendo uma história de amor inesquecível que provou que o mais valioso tesouro não é o dinheiro, mas sim os laços que se constroem com o coração.